Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 29 de outubro. Hoje é Dia Nacional do Livro. Em 29 de outubro de 1810, a clarividência do príncipe regente João, depois rei Dom João VI de Portugal, Algarves, né, Reino Unido do Brasil. Ele fundou a biblioteca que depois se chamou Biblioteca Nacional, certamente era a Biblioteca Real. Ele trouxe os livros, fugidos da tropa de Napoleão, ele trouxe os livros. Uma riqueza monumental, ele dá uma grande lição para nós brasileiros sobre a importância da leitura, a importância dos livros. Por isso, hoje é o Dia Nacional do Livro. E em 1945, no 29 de outubro, as Forças Armadas derrubavam o ditador Getúlio Vargas. As tropas vieram da Itália, foram dar o sangue pela democracia e voltam para um país que tem uma ditadura, não fazia sentido. Getúlio assumiu com a Revolução de 1930, já tinha destituído o presidente Washington Luiz, e lá pelas tantas implantou o Estado Novo, forçado pelos paulistas a fazer uma Constituição, não deu bola para a Constituição e fez o Estado Novo, com poderes legislativos também, através de decretos que eram leis. Foi destituído, não tinha substituto no Congresso, nem presidente da Câmara, nem presidente do Senado. Não tinha vice-presidente da República, porque ele era o único. Então assumiu o presidente do Supremo, José Linhares, de Guaramiranga, essa bela Guaramiranga, lá no Ceará. E José Linhares se tornou conhecido por umas frases, José Milhares, porque todo mundo que tinha nome de Linhares era nomeado para um cargo federal. Tem outra frase lá, os Linhares são milhares. Depois foi eleito o novo presidente, Eurico Gaspar Dutra, assumiu dia 31 do ano seguinte, de janeiro, e ele voltou a ser presidente do Supremo. Um pouquinho de história do Brasil. Vamos ao único fato de hoje, que vai mostrar de que lado estão os brasileiros. De que lado estamos? Ou somos um país invertido? Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, como eu disse, nós, o povo, que pagamos impostos, que sustentam o Estado, que nomeamos pelo voto os integrantes do Estado, as autoridades, e que somos origem do poder, será que legitimamos os fatos de ontem no Rio de Janeiro? O ministro do Supremo, Flávio Dino, diz que o Supremo não legitima. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, que assumiu hoje, pediu 1 minuto de silêncio para, ele sublinhou bem, todos os mortos de hoje. Eu imagino que um país que não tivesse inversões de valores iria sim anunciar, o presidente da República anunciar medalha de honra nacional aos mortos, aos 4 mortos, aos 2 policiais militares e aos 2 policiais civis mortos pela bandidagem no Rio de Janeiro. Eles não fizeram uma ação arbitrária, eles estavam executando 100 ordens de prisão e 180 mandados de busca e apreensão, ordens da justiça. E o ministro Moraes, que agora assumiu a relatoria daquela ação do deputado Alessandro Molon, que resultou numa liminar do ministro Fachin,
que impediu a polícia de entrar nos morros cariocas, contribuiu bastante para o crescimento do crime. O ministro Fachin agora virou presidente do Supremo e aí assumiu a relatoria o ministro polivalente, que é para tudo, pequenas causas, grandes causas, causas criminais, constitucionais, processo, inquérito do fim do mundo, tudo. Agora ele é o relator. E como relator, ele deu prazo para o governador do Rio de Janeiro, do Estado Federado do Rio de Janeiro, da República Federativa, e mais os secretários de Polícia Civil e de Polícia Militar, de se explicarem, porque executaram ordens da Justiça para prender e fazer busca e apreensão. E foram recebidos à bala e reagiram. Entre um bandido e a polícia, se há um confronto, que sejam neutralizados os fora da lei. E segundo o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, foram 115 os narcotraficantes, narcoterroristas, ele chamou. Embora o presidente Lula tenha se recusado a classificá-los de narcoterroristas. Né? É um outro sinal de quem está ao lado de quem. O ministro Lewandowski nos informou, a todos os jornalistas, que o presidente Lula estava estarrecido. O presidente Lula não está ao lado do povo brasileiro, sitiado pelo crime, das famílias brasileiras que choram seus filhos por causa da droga que é trazida e vendida pelos narcotraficantes. Não entendi essa posição do presidente da República, que é presidente de todos os brasileiros. Ele poderia acrescentar menos os fora da lei, não é? Seria o normal. Bom, eu anotei aqui algumas coisas depois dessa breve apresentação. Sim, o ministro Moraes também se lamentou, foi lamentável o episódio, dando sinais aí para a gente saber quem faz parte da bandidolatria, como a mídia. A maior parte da mídia admira os bandidos e detesta a polícia. Todos sabemos isso há muito tempo. Isso é uma das causas do crescimento do crime, que é estimulado pelo noticiário favorável. Né? Executando essas ordens judiciais, foram apreendidos 93 fuzis, 113 pessoas, né? 115 neutralizados, como eu já disse, em apenas um dia. É um resultado de alta produtividade da polícia carioca, como resultado de um planejamento de um ano. Eu não sei se conseguiram manter o segredo, porque teve alguns que fugiram, né? Mas um amigo militar me disse, que coisa estranha, né? As tropas federais estão aquarteladas no Rio e todos juramos defender a pátria. Defender a pátria de quem? De quem puser em perigo a nossa pátria, a nossa soberania, o nosso território. E esses bandidos ocupam o território nacional. E não é apenas no Rio de Janeiro, é na Amazônia também. A Amazônia, sim. Eu já falei para vocês ontem. Na entrada do Rio Solimões, que depois muda de nome para a Amazônia, lá na região de Tabatinga, quem domina é o mesmo Comando Vermelho que foi atacado ontem pela polícia, executando ordens judiciais. Domina a entrada do Rio Solimões. E na foz dessas mesmas águas estão fazendo a COP, que ironia, para defender o meio ambiente.
quando vamos defender os brasileiros. Enquanto isso, essas tropas aquarteladas, dos que juraram defender a pátria, né, tem que considerar que o inimigo é interno. Todo mundo que estudou lá na ESEM, Escola de Comando do Estado-Maior, sabe que há um inimigo interno também, para corroer as raízes de um país, para ocupar, para tirar a soberania do Estado brasileiro, como acontece com esses criminosos. Bom, então a discussão entre a União e o Estado do Rio de Janeiro. Aliás, na quinta-feira, governadores irão ao Rio de Janeiro prestar solidariedade ao governador Cláudio Castro, num gesto de reafirmação da federação. Porque essa PEC do ministro Lewandowski enfraquece o poder constitucional dos estados. Centraliza na União e fica mais fácil para dominar. Esse é o perigo dessa PEC. Porque, então, vamos às responsabilidades. A responsabilidade constitucional é do Estado, pela segurança pública, do Estado federado. Tá? Responsável pela segurança pública. E responsável pelas fronteiras, por onde entram essas armas, esses fuzis que não são fabricados no Brasil, metralhadoras pesadas que foram usadas ontem contra a polícia, drones que dizem que são ucranianos para a defesa da Ucrânia contra os russos, que jogaram aquelas bombas que provocaram toda aquela fumaceira e fogo. Como entraram? Entraram pela fronteira, porque não há outro lugar para entrar no Brasil. O Brasil é cercado de linhas de fronteira, fronteira com o mar ou fronteira terrestre. E aí a responsabilidade é da União. Só para a gente pôr bater o martelo sobre responsabilidades pelo crime no Rio de Janeiro. E para a gente pensar sobre de que lado ficar. Ao lado da lei, da ordem, da paz, protegendo a família, o brasileiro, eleitor, pagador de impostos, né? As crianças que recebem drogas, proteger esses, ou ficar ao lado de quem ataca a célula básica nacional, as entranhas do país. De São Paulo, Alexandre Garcia.